Ler, levantar as vozes das crianças. Ouvir, abrir espaço para suas perguntas. Transformar. Aconteceu alguma coisa? Quais são as perguntas mais intrigantes da humanidade? Por que precisa pagar para viver? Essa pergunta é muito boa. Os animais surgiram. Como os animais surgiram? Será que alienígenas existem? Essa pergunta é muito curiosa. Qual é o sentido da vida? Ah, essa é difícil demais. Todas essas perguntas povoam o livro de hoje. Você está assistindo a série Criança Lê, Literatura e os ODSs da Agenda 2030 da ONU. Esse é o episódio 13, que se intitula Água Boa, e ele foi inteiro pensado a partir da leitura do livro Antes de Mim, de Emmanuel Rousset, publicado pela Cáliz Editora. Esse livro traz o ODS número 14, Vida na Água. 70% do nosso corpo é água. A vida nasceu na água e existem muitas maneiras de explicar o começo de todas as coisas. Todas elas devem ser respeitadas. Gente, o que vocês estão vendo aí? A evolução dos A animais. evolução, Mi, como é que você sabe que é a evolução? Começa ainda com plantas, depois as bactérias, até que sai do mar e vira a libélula gigante. É verdade. Será que a libélula gigante é prima de algum dinossauro? Olha esse lagartinho, que bonitinho. Tartaruga, canguru, dinossauro, passarinho. Pequeno roedor. Formiga. Gente, olha o macaco no cantinho do livro. Olha que bonito. Gente, o que é isso? Não sei. É um portal negro. Não, é viajando na velocidade da luz, no espaço. É galáxia. Ana Clara, o que você acha que é isso? Parece um fogos. Big Bang. Eu tinha pensado nisso, Breno, no Big Bang, porque parece uma explosão, né? Ponto denso, minúsculo, muito quente, muito pequeno, bem pequenininho. Começa a crescer, crescer, crescer. Big Bang. Corre uma gigantesca expansão do universo. E o nosso mundo começa a ser formado. Isso aconteceu há 13,7 bilhões de anos. E depois? Algumas perguntas são difíceis, são filosóficas, pedem que a gente tenha mais de uma explicação possível. E depois, gente? Vocês já se perguntaram como é que começou a explosão do nada? Alguém tocou no Sol. É que nem é formada uma estrela. Primeiro começa só poeira e gás. Daí ele vai se juntando com outros pedaços até que ocorre uma explosão gigantesca e forma a estrela. Eu acho isso tão misterioso. Ana Clara, o que você vê nessa ilustração? Parece umas frutas. É o espaço, né? Porque tem alguns planetinhas ali tem a galáxia, ali tem o Sol. Nuvens de poeira e gás se transformam em estrelas, e cada uma delas se ilumina. Elas se aproximam como galáxias. Em uma delas, o Sol brilha. E depois? É isso, Miguel, você estava certo. A sua explicação inicial é muito próxima do que o autor coloca para contar essa história. E depois, vamos ver o que aconteceu. Uau, olha lá, gente. O que é isso? É o Sol e tem vários planetas em volta. Amelie, você vê o Sol e a Lua, é isso, querida? O Sol, a Lua, e em volta do Sol estão os planetas. E o Breno viu a Terra? Explica aí, Breno. Onde A você vê a Terra Terra? é a bola ali, a bola vermelha, que é magma. E em volta dela? Meteoros. Faz sentido, porque parece que eles estão em movimento, gente. Olha só. O planeta Terra se forma e passa a girar ao redor do Sol. Há 4,5 bilhões há 4 bilhões e meio de anos, a Terra é bombardeada por meteoros e cometas que vêm do céu. E depois? Miguel, você vê o quê? O Sol, a Lua e o planeta Terra. E tem alguma coisa diferente no planeta Terra, já olhando aqui, do que estava antes? Tem mais nuvem.
Tem mais nuvem, uau! É isso mesmo que eu reparei. Eu já achei até que era água essa nuvem, que já tinha chovido. Vamos ver. A chuva começa a cair sem parar. Sem pagar. A Terra se torna um planeta oceânico, coberto por água salgada. A Lua controla os mares. O vento faz as ondas se erguerem no mar. E depois? No mar, a vida explode. Bum! Bilhões de células bem pequenas, bem pequenininhas, se multiplicam e aflora a primeira praia marinha. E depois? E depois, já temos a primeira praia marinha. Gente, olha só essas imagens, essas figuras. Olha, gente, os bichos estão cada vez mais sofisticados. A vida sai da água. Algumas algas se tornam plantas terrestres. Elas vão crescendo, crescendo, crescendo. E depois? Escorpiões, salamandras e insetos se movem pelo chão. E depois? E depois, gente, olha, já estão saindo do mar, já estão se movendo pelo chão, já estão chegando em terra firme. E depois? Dinossauros inacreditáveis não dominam a Terra, mas em seguida quase todos desaparecem. E depois? E depois, gente, dos dinossauros? Eu tô sentindo que tá chegando a hora dos mamíferos. Tá quase lá, Breno. Eu quero ver se vocês conseguem cara de dinossauro. Vamos do começo da evolução. Cara de ameba ou de bicho microscópico. Agora, cara de bichos que já começam a nadar. Agora, cara de dinossauro. Só sei esses, gente. Eu não sou muito boa de dinossauro. Eu confesso pra vocês que o dinossauro ainda tenho que treinar muito. O Breno consegue fazer o som do dinossauro. Gente, é som de dinossauro de verdade. Outros animais, mamíferos, aves, lagartos, passam a povoar o planeta. E depois? Oh, gente, olha que fofura. Vocês sabem o que é um parâmetro importante de evolução? Mamaco. É assim, quanto mais evoluído é o bicho, mais ele consegue se adaptar. E um parâmetro de adaptação é o seguinte: será que esse bicho consegue cuidar dos seus? Um cuidar do outro é um parâmetro muito importante na evolução. Como surgiu a humanidade? Esta é uma pergunta onde todo mundo se pergunta. Tem alguns que dizem que foi Deus que criou, e tem outros que dizem que foi o Big Bang. No começo de tudo, o mundo era um nada, vazio, que não tinha absolutamente nada. Aí então aconteceu, pum, uma mega explosão, onde foi dando vida a tudo. Teve até uma pequena molécula chamada DNA, onde é a menor coisa do nosso mundo. Dentro do DNA, existem muitas outras moléculas. O DNA, ele vai se evoluindo, pode ir virando amebas, depois bactérias. Aí cria o primeiro sinal de vida que já existiu. Se a teoria do Big Bang for correta, o primeiro organismo vivo que foi criado foi o Archaea. É uma criatura que nasceu na era pré-cambriana, a era mais antiga de todos os tempos. Após essa era pré-cambriana, vem a era cambriana, onde deu vida ao trilobita. Parecia tipo um lagarto pré-histórico com meio que uma tartaruga com concha. E milhões de anos depois vieram os dinossauros. Só que, como nós sabemos, teve um meteoro que acabou com os dinossauros, erradicou a maioria. Hoje a gente tem alguns dinossauros chamados pássaros. E enquanto eu tô falando aqui, um pássaro acabou de passar aqui fora. Eles são dinossauros, mais precisamente os parentes evoluídos dos raptors. E depois disso, milhões de anos, para ser mais exato, 70 milhões, houve uma grande evolução. Agora ficou os seres humanos como nós conhecemos. Mas antes dos seres humanos, vieram os homens das cavernas. Olha, gente, quem sabe o que é isso? Não sei.
dentro da barriga da mãe, formando o bebê. É verdade. É o óvulo. O óvulo, é isso, Breno. Ana Clara, querida, você sabe o que está em volta desse círculo cor de laranja? São os espermatozoides. Isso, eles estão tentando entrar. Olha, gente, tem um ali mais para cima que já conseguiu entrar um pouquinho mais do que os outros. Uma célula bem pequena, bem pequenininha. Se aloja a um tapete bem macio. Uma se transforma em duas, que se transformam em 4. Elas vão se multiplicando e depois. Ô, Esther, esse tapete macio é o útero da mãe. É uma camada de um sangue muito especial que fica guardado para fazer a placenta que vai alimentar o bebê durante os 9 meses. E depois? Que bonitinho. Tem dentro da barriga da mãe. Só quando nasce. Uau! Olha, gente, dá para ver direitinho. Bebê da barriga da mãe. É ele. Ou ela, né? Um pequeno ser se forma embalado em uma bolsa cheia de água. Ele vai crescendo, crescendo e depois. Depois a gente já sabe muito bem. O melhor são essas onomatopeias, que são esses sons que trazem significados. Big Bang, Bom, Boa! E uma explosão de felicidade. As estrelas cintilam no céu, as galáxias dançam e os corações se acendem. Uá! Começou a vida fora da barriga da mãe. Será que é o bebezinho que vem na próxima ilustração? É ele! Não, é a criança já. Essa criança deve ter uns 5 ou 4 anos. Já tá grande demais, né? Para quem acabou de nascer. Eu acho que ele tem 3. Eu acho até que tem menos, Amelie e Breno. Eu acho que teria uns 2 aninhos ou 1 aninho, mais ou menos. Mas sabe como a gente sabe que ele não é uma criança recém-nascida? Parece que Tem vários dentes na boca. Eis a bela história do universo. Uma sequência infinita de nascimentos em harmonia com a natureza. E agora? A sua história continua e você, quem vai inventá-la. Uau! Se a gente parar para pensar, a nossa vida é cheia de começos, cheia de explosões iniciais, que nem o Big Bang. A gente teve ali, nessa história do livro, aquilo que parecia fogos de artifício. Depois a gente teve outros fogos de artifício do bebê nascendo. E se a gente pensar na nossa história, tem um monte de coisa que morreu e tem um monte de coisa que vai nascer. É verdade. Antes, eu não tinha filhos. Eu era só uma menina, depois eu virei uma mulher crescida. E aí, quando eu tive filhos, a menina, a mulher crescida, de algum jeito se transformaram, deixaram um pouquinho de ser, para nascer uma mulher-mãe, por exemplo. É uma possibilidade. Ou então eu era só contadora de histórias e passei a escrever livros, então uma delas estava em menor intensidade para a outra nascer. Agora, deixa eu perguntar para você, Miguel, qual parte de você precisou se transformar para outra parte nascer? Primeiro eu era só um bebezinho sem dentes, agora eu sou uma criança com dentes. Pronto, é uma transformação importante. Tá, eu tô sem dentes já. Nossa, daqui a pouco você vai ficar sem dente de novo para nascerem os dentes definitivos, gente. As coisas estão em constante movimento o tempo todo. Parece um ciclo muito rápido, que às vezes a gente nem percebe. Antes, eu era uma bebezinha sem dente e não fazia nada. Agora, eu já tô na escola e eu faço até sessão com a Kiara e faço aula de música. Uau! Sabe que às vezes, Amelie, eu fico pensando que tem uma coisa que a gente faz que a gente nem percebe, mas que é tão importante. Sabe o que que é? Andar? Respirar. O mais engraçado é que, tipo, a gente respira sem saber que tá respirando. Aí quando você começa, tipo, você fala assim, será que eu respirei? Você não consegue parar, tipo, de respirar. Você não vai ter mais a coordenação que você tinha quando você respirava sem saber. Tipo, você fica... Eu sinto a mesma coisa aí. Você começa a prestar atenção, sua respiração até muda. Ô, Liz, diga lá, Liz, uma de você que já não existe mais para outra de você que já chegou. A Liz Faladeira. A Liz o quê? Que fala faladeira. Que eu falava demais. Já que a Liz Faladeira foi embora, qual foi a Liz que ficou agora? Uma Liz mais quieta. É. E você, Ana Clara? Pra falar a verdade, eu não sei.
Vocês sabiam que dentro das nossas células existe a memória toda do planeta? Que durante todo o surgimento do planeta, as células foram mudando de lugar e originando novas coisas, mas que talvez dentro das nossas células tenha lembrança do que é ser montanha, do que é ser árvore, do que é ser água, do que é ser ar, do que é ser vento. Nós vivemos numa conexão muito profunda com todos os organismos vivos dessa Terra. E muitas vezes as transformações são constantes e a gente não vai nem percebendo que essas transformações acontecem. Ô, gente, por que é importante a gente refletir sobre esses temas? Por que é importante a gente conhecer e conversar sobre esses temas? Para saber mais as coisas. Mas, Liz, para saber mais por quê? Pra Aprendizado. gente descobrir coisas novas e cada vez ficar mais perto de descobrir todas as coisas. Ok, para descobrir coisas novas, mas eu queria chegar, gente, na coisa importante. Natália, você que está aí, minha linda, por que a gente está descobrindo essas coisas, olhando para elas? Qual a importância da gente conversar sobre isso? Acho que é pra gente saber o que a gente tem, né? Tiara, eu acho que também pode ser pra gente poder ter aprendizado e se especificar mais sobre isso, entendeu? Aí, tipo, se alguém falar, não sei o que, você vai lá e você vai ter a resposta, porque você vai ter aprendido. Entendi. Assim a gente é muito pouco enganado, né, Lô? A gente fica mais sabido sobre esse tema. Mas eu pensei uma coisa que eu queria dividir com vocês para a gente terminar essa sessão. Sabe qual é? Se a gente conhece como surgiu a vida, se a gente sabe como surgiram as estrelas, como surgiu o planeta, o sol, a água, os organismos vivos, se a gente passa a ser um pouco mais cuidadoso com o planeta. A gente passa a ser um pouco mais cuidadoso com a nossa vida, com a nossa existência. A gente passa a olhar todas as coisas complexas, a água, as árvores, as folhas, os bichos vivos, e perceber que eles têm uma inteligência, que eles se interligam, que um bicho, um organismo vivo ajuda o outro a estar vivo nesse planeta. E a gente percebe que as coisas estão em equilíbrio, mas que se a gente interferir nesse equilíbrio, toda essa história de evolução e transformação pode caminhar para um lado que, como é que eu posso dizer? Pode caminhar para um processo que prejudique todos nós, que estamos vivos aqui, e os que nem nasceram ainda, que não vão ter direito a conhecer o planeta como a gente conheceu, com oceanos, com bichos, com terra, com cidades, com água para beber e com todas essas coisas. Queridos, já é hora de ir embora. Um beijo para cada célula de vocês. Tchau. Tchau, Kiara, boa semana. Tchau, células! Tchau, células. Tchau, energias! A experiência que você assistiu aqui faz parte de um desejo de ampliar esse debate e pensar os espaços de leitura, as bibliotecas, como espaços de articulação entre a sociedade civil. Como é que a gente trabalha o DS 14, Vida na Água, de modo abrangente? Como é que a gente convida professores, famílias, crianças, adolescentes para tornar essa discussão uma discussão central no nosso espaço de leitura? Ai, parece que tá longe de 2030, mas não tá não, tá logo aí e é preciso trilhar um caminho. Vamos começar? Vamos junto? Criança lê, E o mundo começa de novo, e nasce um novo porquê. Porquê? criança lê.